Bom dia, boa tarde, boa noite. Onde quer que você estiver, nesse mundo de Deus, eu estou sempre cumprimentando você com a paz do Senhor Jesus Cristo vivo. Vivo. Jesus Cristo vivo. Me alegra, me dá uma satisfação imensa de falar Jesus Cristo vivo, porque eu o conheço. E muitos iguais a mim conhecem o Jesus Cristo vivo. Porque ele nos transformou. Ele nos tirou da situação de pecado, de escravidão, do diabo. E nos colocou onde nós estamos hoje. Vivendo, tranquilo, crendo. E aceitando a sua palavra. A mensagem de hoje vai mexer com alguns irmãos em Cristo Jesus, o vivo. O tema chama-se alimento. Alimento. Olha, o apóstolo Paulo, nós vamos ler aqui o que o apóstolo Paulo deixou escrito em 1 Coríntios, capítulo 3, de 1 a 23. Capítulo 3, de 1 a 23. O apóstolo Paulo, se ele fosse vivo hoje, aqui, já o teriam morto, ou iriam perseguir de tal maneira que, olha, ele ia ter que viver escondido para cima e para baixo. Eu não sou um apóstolo Paulo, nem perto dele, mas, por pregar a verdade, eu sou recusado, criticado. A palavra criticar, sabe, é a mais próxima daquele que nos persegue. Críticas. Elogios são poucos. É como alguns exemplos que o pessoal põe no Facebook ou nas redes sociais, que eles dão um exemplo. Eles colocam assim uma figura, um desenho, não? De duas igrejas. Aquela que prega o oba-oba. Oba-oba, sabe o quê? Para mim, oba-oba é aquela que promete o mundo e o fundo. E o povo o que tem? É como lá, quando eu estava ativo há 50, 40 ou 30 anos atrás, não que eu não esteja ativo, eu estou diante de uma igreja hoje. Mas alguns daqueles profetadas, porque para mim é profetadas, revelations, principalmente os revelations, das igrejas se levantavam, batiam uma palminha, assim diz o Senhor. Mentira. Era ele que estava dizendo. Eu vejo aqui uma mulher com isso, com aquilo outro. Eu vejo aqui um homem com isso, com aquele outro. Coisas naturais. Coisas que acontecem com qualquer ser humano. Alguma dor, alguma deficiência, algo que, pelo trabalho, dói a coluna, as costas, enfim, coisas que qualquer um pode revelar. Agora, quando você ouve a palavra como essa que eu vou ler aqui, aí você corre. Eu não. Todo mundo se autodefende. Veja bem o primeiro versículo. E eu, irmãos, Paulo falando. E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como criancinhas em Cristo. Sabe que tem crente que estão aí 30 anos na igreja, mas não aceitam que se corrija o seu viver. Não aceitam algumas palavras que o pastor traz lá do púlpito. Ela vai embora mais cedo do culto, ela não cumprimenta nem o pastor, ela critica o pastor. Ela não acredita. Por exemplo, eu tenho nas redes sociais alguns seguidores e alguns já me deixaram. Sem explicação. E eu sei por quê. Palavras duras. Porque eu estou para pregar a palavra de Deus. Eu não estou para fazer palhaçada, rodeios,
para lá e para cá. Vem na igreja, faz o que você quiser. Lembra da mensagem? A igreja do tudo pode? É isso que a maioria quer. O tudo pode. Sabe? Versículo 2. Leite vos dei por alimento, e não comida sólida, porque não a podeis suportar, nem ainda agora podeis. Eu conheci, antes de ser pastor, eu conheci pessoas assim, que estavam na igreja há 20, 30 anos, e que não aceitavam correção em hipótese alguma. Tinha alguns que deixaram de ir à igreja, e quando perguntaram para aquele homem que eu conheci, você não vai mais na igreja? Ele falou, não, eu já sei tudo que o pastor vai pregar. Eu leio a Bíblia, já li tantas vezes a Bíblia inteirinha. Põe em prática. Você já leu, conhece a Bíblia? Põe em prática, meu amigo. Põe em prática. É isso que ninguém quer pôr em prática, pagar o preço. As pessoas não querem pagar o preço. Eu vejo pastores, colegas de ministério que aposentaram na vida social e aposentaram na vida ministerial. Por favor, pastor, por favor, me perdoe. Eu conheço você, você é um bom pregador. Sempre foi. Trabalhamos. Por favor. Tudo bem. Às vezes você não pode assumir uma igreja por várias razões, mas pregar a palavra, anunciar o evangelho, avisar aqueles que não têm a Jesus como Salvador, tem o morto, mas não o vivo. Avise que Jesus, o vivo, está voltando e vai vir buscar os seus. Avise aqueles que estão na igreja, aqueles evangélicos, os crentes, popularmente dizendo, que só gostam de tomar leitinho. E Paulo fala aqui, ele já falava naqueles tempos. E hoje o mundo evangélico, eu disse sem medo de errar, o mundo evangélico está deturpado, corrompido, está sujo, mundo evangélico. E não estou generalizando. Há igrejas e há pastores, há missionários, há evangelistas que são fiéis a Deus. E aí eu bato aqui, como eu sou fiel e prego a palavra. Não sou perfeito, não. Eu sou um ser humano igualzinho a você, sujeito a cair, sujeito a pecar. Eu tenho que estar vigilante, cuidando, resistindo o diabo, às tentações, às investidas, em todos os sentidos. E eu aceito. Eu vou no meu canto, como aqui é o meu canto. Orar, pedir perdão. Tem misericórdia, Senhor. Antes de começar a pregação, o que eu faço? Eu tiro o chapéu, porque eu gosto de usar o chapéu. Faz parte do meu indumentário, da minha moda. Não tem nada a ver. E eu ponho a mão na minha cabeça e clamei o sangue de Jesus sobre mim, sobre mim. Usa-me, Senhor. Sou um ser humano. Igual a qualquer outro ser humano. Sou pastor pela misericórdia de Deus. Fui chamado, fui separado, me preparei para ser um obreiro. Paguei o preço e pago até hoje. Só que eu aceitei há muitos anos comer a comida sólida que Paulo está falando aqui. Deixei o leitinho. Doeu. E dói, meu querido. E dói. Só que muitos não querem assumir que você tem a ordem de Deus de pregar o evangelho. Você é responsável pelas almas perdidas, aquelas que vão para o inferno. Seu marido, seu esposo, seus filhos, seus netos, olha, seu amigo, seu inimigo, seja lá quem for. Pregue a palavra. Eu prego a palavra, eu mando as mensagens
para familiares, para amigos e não amigos. Até onde eu entendo da internet, como um coroa, né? Que no meu tempo não tinha nem celular. Até onde eu entendo, eu estou enviando a mensagem. Eu recebo seguidores até da África. São pouquinhos, mas não importa. Volta e meia um africano fala comigo. É uma bênção. Está lá a palavra de Deus. E por quê? Ela é nua e crua. E graças a Deus alguns me cumprimentam. Porquanto, versículo 3, porquanto ainda sois carnais, pois havendo entre vós, olha aqui mexe com você, inveja e contendas, não sois porventura carnais e não estáis andando segundo os homens? Apóstolo Paulo falando há séculos atrás. E hoje que eu acabei de falar, o mundo evangélico, infelizmente, está desta maneira. As pessoas estão aceitando o mundo dentro da igreja, dentro do seu lar. Porque são carnais. Não consegue comer essa comida sólida. A comida sólida que Paulo está falando aqui é a palavra de Deus, nua e crua. Aquela que fala para você, você está pecando, você está errando aqui, você está errando ali. Mude o seu comportamento, vá pregar o evangelho, pare com show gospel. Show daqui, show isso, show aquilo. Um montão de neguinho aí, neguinho é uma expressão popular minha, né? Neguinho aí só atrás do dinheiro, fazendo show, 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 show. E lá tem baile, tem um monte de coisa. E não aguentam a palavra nua e crua. A palavra que diz, como Paulo chamou em outra ocasião, raça de víboras. São evangélicos. Você não aguenta? Se você não aguenta, meu amigo, olhe no espelho e diga para você mesmo, eu sou carnal. Eu estou vivendo na carne. Inveja. O que mais mata, tem matado os seres humanos, e no meio evangélico, inveja. Lembra que eu falei? O primeiro crime, o primeiro assassinato no mundo foi entre os irmãos Caim e Abel. Por ciúmes, por inveja. Puxa! Por inveja. Eu não vou detalhar, mas no ministério, quantos pastores me invejavam. Da onde eu estava, a igreja que eu estava dirigindo. Inveja, ciúmes. Quantas contendas a gente via. Pastor que eu não gosto desse, eu não gosto daquele outro. Evangélicos, eu não converso com esse, não converso com aquele outro. Meu amigo, é uma realidade. Ouça o que eu estou dizendo. É uma realidade, está na Bíblia, está aqui, são palavras do apóstolo Paulo. Um dos maiores pregadores de todo o tempo, se não o maior. Inveja. Ele dizendo, porquanto ainda sois carnais. Eu tenho 30 anos de igreja, pastor, 40 de convertido. Sim, convertido é uma coisa. Agora, converso de verdade. Cristão de verdade. Você é? Você pode aguentar essas palavras? Você vai pensar, você vai refletir nessa mensagem? Você é invejoso? É ciumento? Contenda com esse, com aquele outro? Mude. Porque dizendo, e sempre tem aqueles, sabe, que escolhe isso, escolhe aquilo. Eu sou de Paulo, outro eu de Apolo, não sois apenas homens, pois que é Paulo e que é Apolo. Serão ministros
pelos quais cresces, e isso conforme o que o Senhor concedeu a cada um. São só pregadores da palavra de Deus, como eu sou pregador. Eu plantei, Paulo dizendo, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Se você permitir, ele te dá o crescimento. E nós estamos vivendo os últimos tempos. Meu irmão, estamos vivendo os últimos tempos. O Senhor vai cobrar das tuas mãos. Qualquer momento você vai lá diante dele. Ou no final, quando Jesus voltar, você vai diante dele e ele vai olhar para a sua cara. Pense bem nisto. Ele vai cobrar. O que é que você fez? O que é que você plantou? A quem você evangelizou? Ou você só ficou lá no oba-oba? Glória a Deus, aleluia, e rolando a língua para lá e para cá. Pense. De modo que nem o que planta é alguma coisa, Paulo falando dele mesmo, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Deus dá o crescimento. Se você deixar. Se você não deixar, você vai continuar sendo o quê? Carnais. Quantas vezes a gente lê e vê para lá e para cá, pastor adulterou, pastor fez isso, traiu aquilo, matou, roubou, assassinou, virou isso, virou aquele outro. Eu sempre digo para minha esposa, será que era verdadeiramente um homem de Deus? Não que nós não estamos sujeitos a cair, sim, Senhor. Eu posso cair. Já disse a princípio, sou um ser humano igual a você, sujeito a qualquer paixão desse mundo. Sim, Senhor. Jogo, drogas, bebida, mulheres, dinheiro, qualquer coisa, tráfico, qualquer coisa. Ora, uma só coisa, versículo 8, é o que planta e o que rega, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Qual é o galardão que você vai receber? Você era fiel? Ou que você obedeceu a palavra? Aí pega. Obedecer a palavra, passar de crente para cristão, cristão de verdade. Cristão de verdade. Haverá tempos, meu amigo, que as autoridades do mundo, orientadas e dirigidas por Satanás, que já estão, vão começar a matar pregadores como eu e muitos outros. E agora? E você? Que é carnal. Você é o crente. Sabe aquele crente? Crente. O que crê? Satanás é mais crente que você. Está na Bíblia, ele crê e teme. Ele sabe quem é Deus. E você não sabe quem é Deus? O seu Pai, o seu Criador. A ele nós devemos de obedecer. Sim, Senhor. Eu sempre digo, eu tenho 77 anos, certo? Muito bem. Mas eu sempre digo para Deus, Senhor, eis-me aqui. E estou testemunhando para você. Se ele me levantar daqui de onde eu vivo, nesse país, e me mandar para algum lugar para pregar a palavra, eu irei. Estou velho. Mas eu obedecerei ao meu Senhor. Ué, Abraão tinha uma vida tranquila, vamos dizer assim, no dito de hoje, ele tinha propriedades, ele tinha dinheiro, ele tinha funcionários, ele tinha esposa, tinha filhos, ele tinha um monte de coisa. E o Senhor disse para ele, Abraão, levanta tudo aí, tua mudança, arruma tudo, leva o seu pessoal, seus funcionários, sua esposa, filhos, tudo, seus animais, tudo que você puder levar. Que eu vou mandar você, olha, para um lugar que você nem sabe, nem conhece. E ele foi, e foi uma bênção. Por isso que eu te digo, ouça a palavra de Deus, ouça o que Deus diz para você, obedece a palavra.
Não crie palavras, não crie igrejas, não crie outras coisas. Só obedeça. Um testemunho outro particular meu, bem rápido. Tínhamos duas filhas, nasceram duas gêmeas, e com 33 dias, as crianças, as meninas, e a minha esposa operada, que ela fez cesárea, perdão, entramos num Volkswagen e andamos 1.300 quilômetros, só eu dirigindo, minha esposa ainda com 2. Parávamos cada 2 horas e eu fazia a mamadeira das crianças, que a minha esposa me ensinou. E com alegria fomos servir ao Senhor numa terra desconhecida, que eu nunca tinha ido para o Rio Grande do Sul. Fomos para uma cidade chamada Gravataí, e ali fundamos uma igreja, 2 igrejas, e levantamos uma terceira, com essas crianças todas. Com alegria. Compreende o que é obedecer a Deus? Compreende o que é dizer para o Senhor, eis-me aqui, Senhor, e nos últimos tempos que estamos vivendo, porque nós somos cooperadores de Deus, cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Obedece, obedece. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei eu, como sábio construtor, o fundamento e o outro edifica. Está lá as igrejas, graças a Deus. É muitos anos atrás. Então está aqui. Eu fui lá e plantei. Ou melhor, pus o fundamento e outros edificaram. Graças a Deus. Então veja bem. Se não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, então deixe ele habitar e deixe ele conduzir a sua vida. Deixe ele conduzir. Ninguém se engane em si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio. Sabia? De repente você quer ser o sábio. Eu sei isso, eu sei aquilo. Não, nós nunca sabemos nada. Cada dia aprendemos uma coisa nova. Cada dia. É a terceira vez que eu tento gravar essa mensagem. E hoje estou conseguindo gravar. Aqui está. Ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, Apolo, Cefas, seja o mundo, ou a vida, ou a morte, sejamos coisas presentes, ou as vindouras, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. E aqui está. Essa é a palavra para você. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração. Coma alimento sólido. Dói sim. Eu posso testemunhar aqui esse dia inteiro do que eu passei e que passo até hoje. Dói, machuca, sim, Senhor. Só que a vitória vem, a alegria vem. Às vezes, na rua, eu começo a cantar, louvar a Deus. Alguém, acho que olha para mim e fala, o coroa ficou louco, o homem está louco, está bobo. E quando eu gravo lá, eu gosto de gravar numa lanchonete, que ali eu tomo um café com leite e como um churro aí no Brasil, né? Eu acho que é isso mesmo. E eu ponho meus aparelhos ali, que são 2, 3, 4, um tablet com a Bíblia aqui, o que eu li para você, e gravo. O povo passando para lá e para cá, eu não tenho vergonha, eu gravo com alegria, eu choro, eu gesticulo, como eu estou falando com você, levanto minha voz, não tenho problema nenhum. Alguns param e ficam olhando.
Possivelmente, ele fica olhando e diz, ó, birutou. Ficou louco. Sim, a Bíblia diz, louco por amor a Cristo. O que mais fazer na vida? O que mais fazer na vida? Vamos trabalhar, vamos ganhar dinheiro, vamos ter sonhos, comprar uma propriedade, um carro, viajar, passear. Vamos viver a vida, sem dúvida. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Mas vamos obedecer a Deus. Todos, no ide e pregai. O próprio apóstolo Paulo disse, ai de mim, se não anunciar o evangelho. Obedeça. Seja fiel a Deus. Seja um cristão de verdade. Põe em prática a palavra de Deus. Ame os seus. Viva com os seus. Né? Alguém diz, eu amo a Deus. Não, é mentira. Deus disse, se você não ama aquele que está cerca de você, como você diz que ama a Deus? Que você nem viu, nem sabe como ele é. Não sei essas figurinhas que eles fazem por aí, que é invenção humana. Mas não vem ao caso isso. Vem ao caso, sim. Vós sois de Cristo e Cristo de Deus. Agora você vai seguir semeando na carne ou vai semear no Espírito Santo? Pense bem. Como vai ser o seu viver depois dessa mensagem? Analise. Se você não aguenta a palavra de Deus nua e crua, forte, aquela que mexe com você, que fala o que você é carnal. Estou apontando o dedo para você. O pessoal fala, não aponta o dedo para lá que tem 4 apontados. Sim, Senhor. Se você tem 4 apontados para mim, não tem problema, eu aceito. Hã? Se você e eu não aceitamos a palavra de Deus, nua e crua, aquela que fala, Wagner, você está errado nisso, de Deus, que está na Bíblia. Você e eu somos carnais. Mude isto, para que você tenha vitória diária, para que Deus realmente fale com você diariamente, para que Deus transforme a sua vida, para que Deus leve você ao passado do seu viver, aquele passado que você adorava a Deus de verdade, servia a Deus de verdade, sacrificava a sua vida social, a sua vida financeira, a sua vida física, para ir adorar a Deus, para ir servir a Deus, ter uma igreja que, sem dúvida, há igrejas e há pastores fiéis a Deus, sem dúvida tem, sim, Senhor. Eu não estou generalizando quando eu disse que o mundo evangélico está deturpado, corrompido. Não. Eu disse o mundo, mas dentro do mundo há pessoas fiéis, sem dúvida. Sem dúvida. Não saia dizendo por aí. O pastor falou que acabou tudo. Não, Senhor. O Senhor Jesus está vindo buscar os seus. Então ele vai buscar os seus de verdade. Seja de verdade dele. Seja. Ele vai vir te buscar. E vai buscar aqueles que você pregar a palavra de Deus. Seja fiel. Semeie no Espírito Santo. Aceite a palavra e coloque-a em prática. Isso é importante. Aceite a palavra e coloque-a em prática. Hã? Você já leu a Bíblia? Todinha ela? 2, 6, 4, 5, 6, 10 vezes? Põe em prática. Deus abençoe.